tudo bom? Eu me chamo Vinícius e estou aqui para trazer uma visão a partir de uma visita que foi feita em 2018 no Porto Digital. O Porto Digital, que é um parque tecnológico de Recife, no estado de Pernambuco. Essa é uma apresentação mais longa, essa apresentação que nos foi dada pela Clara, lá do Porto Digital, mas que nessa conversa vai ser um pouco mais focado ao modelo de governança, né, para ser mais objetivo para vocês. Então espero que seja de fácil compreensão e estamos disponíveis aqui para conversar. Bom, o Parque Tecnológico ele é um conceito urbano e aberto, né, fundado em 2000, no ano 2000, e que se difere justamente por isso, né? Normalmente, principalmente no Brasil, os parques tecnológicos são uma limitação territorial, com um muro ou uma concentração. E a ideia do Porto é aproveitar os ambientes e as regiões que já existem, né, no ambiente de Recife, no município de Recife, para poder utilizar e colocar modernidade, tecnologia. Então esse foi o primeiro diferencial que foi apresentado para a gente nessa visita técnica que foi feita em 2018. O conceito deles, basicamente, assim, a visão para onde eles estão pensando e o propósito de existência é baseado na construção de um cluster global de desenvolvimento tecnológico e inovação para TICs, né, tecnologia da informação e comunicação, e economia criativa. Eles bateram, quando foi visitado, nos foi mostrado o modelo, eles bateram por diversas vezes a importância que os municípios precisam ter, principalmente brasileiros, com relação à cultura e à economia criativa. E a ideia de regenerar o tecido urbano histórico, que até então era vazio, degradado, né? Foi nos apresentado, inclusive, que algumas regiões lá de Recife eram usadas para prostituição, venda de drogas. Então, você conseguir, como foi falado aqui no slide, né, conseguir regenerar esse tecido que era até então não utilizado, né, ou as pessoas não queriam acessar, e agora com o parque tecnológico você é incentivado a usufruir melhor desses espaços públicos. Então a ideia é que também pode ser utilizada para outros municípios no Brasil. A estratégia deles, né, a hélice deles, né, a convergência, é baseada em quatro grandes atores. O primeiro é a academia, né, onde estão as universidades, a academia de uma forma geral unindo os institutos federais também, o ambiente de pesquisa básica, de pesquisa aplicada e o desenvolvimento do capital humano qualificado. Do outro lado, a gente tem o ambiente territorial, né, que é aquele que chamaram o bairro de Recife, onde você tem uma localização estratégica, tem espaços disponíveis de baixo custo, né, porque até então era mais barato utilizar esse espaço, e tem um interesse em revitalização dessa área. Na outra ponta, a gente tem o mercado, né, que com as empresas, micro, pequenas e grandes empresas, no interesse de desenvolver aquela região economicamente e também aporte de recursos e capital. E, por último, mas não menos importante, o ambiente governamental, com a construção dessas políticas públicas para fazer com que essa engrenagem rode, né? O governo ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da engrenagem para que esses atores se encaixem e consigam desenvolver uma comunidade única pró-ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. Bom, o modelo conceitual deles veio da Tríplice Hélice, né, e também dos sistemas locais de inovação, e eles definem aqui como inovação e empreendedorismo como base para o desenvolvimento. Esse é um ponto interessante porque é um ponto que serve para qualquer município. A gente pensar o desenvolvimento, todos os municípios possuem planos de desenvolvimento local e regional, só que trazer como drive desse processo o empreendedorismo e a inovação. Além disso, a integração entre o governo, universidade e mercado, né, para gerar dinâmicas mais inovadoras e produtivas e uma governança sólida. É muito importante falar sobre isso, a constituição de uma governança que passe por diversos governos, né, e partidos dentro de todo esse processo a médio e longo prazo. Então, uma governança sólida é muito importante, é o motivo da nossa conversa hoje aqui. E aí nos mostraram alguns pontos negativos do Recife nos anos 90, então decadência da cidade, o brain drain, que é para São Paulo, Rio de Janeiro exterior, né, a forma que eles falavam que não estavam dentro dos grandes eixos, o mindset convencional das lideranças, então as lideranças com foco na indústria, no comércio, no turismo, era o que aquelas lideranças conseguiam enxergar até então. A baixa disponibilidade de espaço urbano,
em alguns locais de Recife, os mais modernizados, era muito caro conseguir construir todo esse processo e era exigido por atividades tradicionais que são intensivas em espaços físicos. Então a indústria ocupava muito espaço para conseguir gerar a cadeia produtiva, né? Então eram alguns fatos negativos, mas também tinha alguns fatos positivos. Então uma excelência universitária em informática e ciência da computação, uma capacidade empresarial e potencial para serviços modernos e políticas públicas voltadas para serviços intensivos em tecnologia da informação e comunicação. Então, um outro aprendizado de como municípios e governos podem se valer da aproximação com a academia e principalmente da geração de uma nova cadeia produtiva baseada na tecnologia da informação e na comunicação. E o desafio deles, de 2000 para cá, é desenvolver um projeto global de inovação e empreendedorismo em uma região periférica de um país periférico. Esse é um ponto muito importante, eu acho que pode servir de inspiração para Boa Vista, para Roraima, é que quando eles começaram o projeto, eles pensaram desde o começo em ser global, em como eles poderiam dialogar melhor com qualquer cadeia produtiva estando de Recife. Então nos traz um desafio como Boa Vista, por exemplo, de estar próximo ao Caribe, como é que a gente pode fazer para desenvolver um ambiente promotor, um ambiente estimulador de inovação global, fazer disso um ambiente global, em uma região periférica de um país periférico, né? O Brasil ainda é periférico com relação a alguns assuntos de inovação, principalmente ao ranking global de inovação. Uma ideia geral aqui do Centro Histórico de Recife, né, eles dividiram em 3 grandes zonas, então tudo que se instalar dentro dessas zonas pode ser considerado o Parque Tecnológico do Porto Digital, e eles também estavam em 2018 no período de expansão para Caruaru também, um armazém de criatividade. Então esse é um ponto importante porque você pode delimitar de uma forma mais dinâmica essas linhas territoriais, não precisa de muro, né? Você pode estabelecer uma linha territorial imaginária para que os benefícios possam ser dados às empresas que se instalarem nessas zonas. E a evolução, né, de 2000 a 2018, que foi o período que eu visitei, nesse período, alguns números, né, taxa de ocupação, área reformada, isso é muito interessante também para municípios pequenos como Boa Vista, empresas e organizações, né, quantidade de empregadores, de colaboradores, quanto de receita gerada. E aqui é um ponto muito interessante. O Porto Digital começou com 2 empresas. E aí eles foram crescendo até o dado que eu tenho de 2018 com 315 empresas, que são empresas e instituições, numa evolução de praticamente 17, 18 anos. Percebam que boa parte dessas empresas são médias e pequenas empresas, né, e que muitas, né, 82%, são focados à tecnologia da informação e comunicação, que é o expertise deles, né, 18% na economia criativa. Aqui são as principais áreas de expertise, a gente sabe que Boa Vista está fazendo esse estudo e definindo suas áreas prioritárias. Essas são as áreas prioritárias definidas pelo Porto Digital. Principais empresas, né, que já se relacionaram, que estão se relacionando com o Porto Digital, isso é muito interessante para trazer know-how para a marca do Porto Digital, então qualquer ecossistema de inovação, conseguir trazer empresas relevantes, né, naquele tempo em 2018, trazer a Uber, a IBM, a Localweb e tantas outras que fazem parte desse portfólio mundial de tecnologia. Instituições também são muito relevantes, não só empresas, como por exemplo o Instituto Senai de Inovação, o Centro de Informática, a Cesar, né, que é uma marca muito bem consolidada no Brasil e no mundo. E isso a Century, por exemplo, isso é muito relevante para um município, como por exemplo Boa Vista, trazer instituições de pesquisa e desenvolvimento para dentro do processo do ecossistema de inovação. Principais parceiros, aqui a gente tem outros parceiros relevantes que a gente também conhece, né, o IEL, a FAPESP, Senai, Senac, a Unicamp, enfim, muitas marcas que são relevantes para o desenvolvimento de um ambiente promotor de inovação. Tecnopuc, Parque Tecnológico do Rio de Janeiro e tantas outras. Alguns reconhecimentos, ou seja, são documentos internacionais que trazem essa relevância e comprovam um pouco por documento, por publicação, o quão impactante é um ambiente promotor de inovação sendo instalado em um município. Isso também é muito relevante em nível de indicadores, conseguir, por exemplo,
para o nosso município de Boa Vista trazer um pouco dessa relevância a partir dos documentos. Bom, agora falando um pouco sobre a forma jurídica, né, que é o objeto aqui da nossa conversa. O Porto Digital ele é gerenciado por uma OS, uma organização social, que basicamente é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e que, e esse é o ponto importante, ela é qualificada tanto pelo governo estadual, no caso aqui o governo de Pernambuco, quanto pela Prefeitura de Recife, para incentivar e para implementar políticas públicas não exclusivas. Então é como se aquele CNPJ, que é uma OS, recebesse o aceite de que pode ser implementado políticas a partir desse CNPJ. Inclusive a transferência de recursos. Isso é muito interessante. Isso começa na construção da política pública governamental, ou seja, estados e municípios definindo essa regra de qualificação de OS, para que isso possa ser implementado por um CNPJ privado, que dá muito mais agilidade, a gente já conversou várias vezes sobre isso, sobre a diferença de um CNPJ público e um CNPJ privado na promoção de inovação no Brasil. Sobre a organização deles, eles possuem um conselho administrativo e esse conselho é a própria definição da tríplice hélice, ou seja, 36% das cadeiras é destinado ao poder público, 32% é destinado ao setor produtivo e 32% à academia e à sociedade. Sociedade aí já fazendo bate-bola no que eles chamam da quarta hélice, né? Que é trazer a sociedade civil organizada para dentro do debate da Constituição. Então esse conselho é o responsável por construir essa política macro do Porto Digital, por isso que é relevante, porque você junta todos esses atores que aprova, né, o nome de um diretor-presidente que trabalha eixos, né, eixos de empreendedorismo, inovação e negócio, eixo de operação urbana e infraestrutura e eixo de administração e finanças. E aqui tem mecanismos, programas, metodologias e conexões como planos mais operacionais do Porto Digital. Esse é um modelo que talvez nos sirva e sirva a municípios menores para a construção de ambientes formais, né, de governanças institucionalizadas, para que a gente não comece a separar o público do privado. A gente junta todo mundo nessa discussão do debate a partir de um conselho de administração que vai traçar as diretrizes da conversa, as diretrizes e metas do ambiente promotor de inovação. E aí é construído um plano estratégico. Um plano estratégico que, nesse caso aqui, foi feito de 2017 a 2025, estabelecendo 8 eixos centrais do Porto Digital. Isso também pode ser feito, né? Estabelece uma missão e uma visão do que pode ser feito. E aí é muito bacana a organização estratégica deles, né? Por exemplo, o Porto Digital é uma organização focada em estratégia com horizonte de longo prazo. Então, uma política de 20 anos, isso é uma visão estratégica. Então, eles têm um documento de visão estratégica. Uma política de 10 anos, isso é um plano estratégico. E os planos operacionais e a revisão dessa estratégia é feito a cada 3 anos. Então eles têm planos de 3 em 3 anos, planos de 10 em 10 anos e planos de 20 em 20 anos. E acredito que isso seja muito possível a realização aqui também no município de Boa Vista. Com relação ao modelo de gestão, né, princípios de eficiência, austeridade, criatividade e algumas funções aqui a destacar. A captação de recursos, como um CNPJ privado, atração de empresas, competitividade empresarial e articulação entre as instituições. Vale destacar que eles trabalham, né, esse sistema de gestão da qualidade de gestão, selo de ISO, então é a busca para que a governança seja enxuta, mas muito eficiente, bem mais eficiente do que o poder público. Aí isso fica bastante relevante para a gente. As pessoas que trabalhavam até 2018, né, não tem o número atualizado, mas 79 pessoas trabalhavam no Porto Digital e com certificações muito interessantes de agilidade do processo. Né? Então, eles possuem certificação Scrum Master, certificação PMP, CAPM, né? Outras certificações de gestão de projetos que são muito relevantes. Então, é bacana trazer uma equipe dessa, que é uma equipe atualizada e renovada, para destravar essa relação da promoção de inovação dentro de ambientes como Boa Vista, por exemplo. Bom, e aí vem um ponto interessante, né, já caminhando para o meio e o fim da apresentação, falar sobre autossustentação financeira.
eles têm uma estratégia de depender menos do Estado. Então, com o começo do processo tinha mais dinheiro público e agora eles estão tentando ter essa autossuficiência. 77% dessa renda é baseada em receita imobiliária, então eles podem alugar os prédios, alugar salas para eventos, 17% é de gestão de projetos, 5% é de serviços gerados e 1% é de outros. Então, em 2018, 21 contratos em convênios vigentes, mais de 171 milhões em recursos e 40 projetos em execução. Então, para mostrar uma linha para vocês aí de como foi essa evolução, de 2001 a 2007, olha quanto de recurso o Estado colocou no processo, né? A qualificação, ou seja, a possibilidade de transferir esse recurso ao MOES para a implementação do Porto Digital, do Parque Tecnológico. Então, a Prefeitura entrou com 0 no começo, mas o Estado entrou com muito recurso, e o Governo Federal com 14, alguns recursos internacionais também. De 2008 a 2012, o Governo Federal entrou com mais recursos, o Estado e próprio só 17%. E os dados que a gente teve na apresentação de 2018 é que de 2013 a 2017 já começou a ficar um equilíbrio. Então, o Estado com 35%, o Governo Federal com 13%, Prefeitura já entrando com recursos de 9%, recursos internacionais 14% próprios, o SEBRAE também começou a colocar recursos na UES e recursos privados 1%. Percebam que no começo do processo, qual é o aprendizado que a gente tem com o Porto Digital? No começo do processo, é muito relevante que o poder público injete dinheiro na OS. E aí, com o passar do tempo, ele vai perdendo essa dependência do poder público para conseguir gerar os seus próprios contratos e essa autossuficiência financeira. Então, a caminhada é longa. O começo bastante tem o Estado e agora que a gente está começando a aumentar os recursos próprios. E aí, um estimado geral, né? No estimado geral, o Estado, o governo, internacional, prefeitura, essa divisão da fatia de cada um coloca um pouquinho para conseguir operacionalizar esse espaço tão relevante para o município de Recife e para o estado de Pernambuco. Alguns principais indicadores, né, com relação a quem bota dinheiro, a Prefeitura de Recife o montante, o SEBRAE o montante, então Prefeitura e SEBRAE basicamente colocaram o mesmo recurso, FINEP 31 milhões, o governo de Pernambuco deu a maior quantidade. Então, para ter uma ideia, nesses 17 anos, o que aconteceu com relação aos recursos que foram fomentados, né, dentro da implementação do Porto Digital. E com relação à sustentabilidade, recursos próprios em vermelho e recursos de terceiros em azul. Perceba a importância dessas organizações, desses parceiros se juntarem para desenvolver o ambiente. Esse é outro slide muito bacana, é só para separar o que são mecanismos, né, e a fase de cada um, que são programas, articulações com grandes cadeias e metodologias. Então eles dividiram em 4 grandes projetos, vamos dizer assim, e esses projetos rodam a depender de níveis, né? Então no nível de ideação e criação de negócios, eu tenho projetos e programas para mecanismos, tem um programa aqui, aí já na parte de mercado e internacionalização já tem articulações com grandes cadeias, e a área de metodologia trabalha os 3 níveis. Esse é uma ideia muito bacana que a gente pode usar também para conseguir fazer no município de Boa Vista. Acho que é muito possível fazer esse espectro de ações com todos os parceiros e quais os níveis que podem ser usados para as micro, pequenas e grandes empresas. É uma ideia muito interessante. Bom, destacar aqui só uns benefícios, né? Então, redução de ISS, redução de IPTU, tem algumas estratégias para você conseguir atrair empresas relevantes, grandes empresas, né, para dentro do Porto Digital trabalhar. Então, para usar como boas práticas também, caso isso seja possível em Boa Vista. Um entendimento sobre economia criativa, né? Economia criativa para eles é a junção de cultura, de tecnologia e de negócio. Então, eles aproveitaram um pouco a história de Recife para trazer isso para dentro do ambiente tecnológico e do ambiente de negócio. No nosso caso, acho que a gente não deveria esquecer todo o legado indígena. Eu acho que isso é muito interessante, isso é muito relevante para um ambiente de inovação em um cluster global. As pessoas que forem a Boa Vista, as pessoas que vierem a Boa Vista, as pessoas que vierem a Roraima, ao extremo norte do Brasil, eles vão querer saber um pouco mais sobre a cultura indígena. Então, acho que seria uma forma de diferenciar
o ecossistema de inovação, trazendo a cultura indígena para dentro do processo de tecnologia e do processo de negócio. Bom, público-alvo deles, né, mercado, desafios temáticos, as universidades, academias, né, escolas públicas, privadas e técnicas e os projetos de pesquisa. E aí eles estabelecem algumas formas, assim, você tem dúvida, entre em contato com a gente na nossa página, né, que é portodigital.org, para você que quer embarcar em projetos de TIC, economia criativa, e quer trabalhar dentro desses bairros. Eu acho que é muito relevante você ter uma launch page, né, uma página de abertura, e que caso isso se consolide no ecossistema de inovação aqui de Boa Vista, que possa existir uma página também para que as pessoas se inscrevam, para que as pessoas submetam projetos para participar dentro do ecossistema de inovação a partir de ideias, né, e de demandas que possam ser resolvidas com o ecossistema de inovação. Chegando ao finalzinho da apresentação, trazer um ponto que eu acho que parece muito com Boa Vista. O Porto Digital, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o BNDES, começaram a trabalhar a revitalização de espaços que estavam destruídos até então, aqui no espaço do Polo 235, que foi o local que eu visitei, para que esses ambientes consigam receber novas ideias através de projetos de inovação. Então, esse aqui é o auditório. Eu conheci esse auditório, a apresentação foi feita aqui, e ficou uma ideia muito legal. Nós temos espaços em Boa Vista que estão sem condições de uso, sem condições de trânsito, e talvez essa possa ser uma ideia legal. Fazer uma OS junto com o ecossistema de inovação para que ele possa, através da cultura, através da tecnologia e através dos negócios, né, capitanear grandes empresas, revitalizar esses espaços. Acho que é uma ideia muito relevante. Então aqui a gente tem dentro do Apollo 235, alguns ambientes. O César também, que é um ambiente tipo um armazém, né, que eles conseguiram revitalizar. A Fiat também revitalizou um espaço, agora é um ambiente completamente focado a empreendedorismo e inovação. E esse é o contato da Clara, né? Essa é uma apresentação mais curta, focado à governança, que caso vocês tenham ideias, sugestões ou dúvidas, vocês podem entrar em contato com ela para buscar essas maiores informações. Eu espero que tenha sanado essa ideia geral sobre a governança do Porto Digital e que possa servir de inspiração e de boas práticas para que a gente consiga construir algo parecido aqui em Boa Vista. Precisando, é só chamar. Forte abraço. Tchau, tchau.